Igreja amada do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, né? Hoje é o último culto da campanha, ano da unção, é o último culto, mas a unção vai permanecer, viu? Ela vai ficar, em nome de Jesus, tá bom? Meus amados, vamos ler um versículo da palavra do Senhor. É o versículo 10 de Neemias, capítulo 8, 10 de Neemias, capítulo 8, versículo 10, do profeta Neemias. Eu vou estar lendo, em nome de Jesus, e a igreja acompanha aí, para a glória de Deus, tá bom? Todos já encontraram? Quem não encontrou está ali no telão, no paredão, né? A palavra do Senhor nos diz assim: então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Aleluia. Que palavra, hein? Que texto maravilhoso. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Deus querido e amado, estamos iniciando esse santo culto ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. É para Ti, ó Deus, a nossa reunião. Esse culto pertence ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós queremos já Te louvar, ó Deus, por este versículo, Deus amado, a qual nós lemos, ó Deus, a qual nos fortalece, Deus, nos alegra e nos traz regozijo, Deus. Pai de amor, Deus querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo nesta hora, que o Senhor venha derramar uma unção poderosa sobre as nossas vidas. Meu Deus, que a Tua presença, Deus amado, seja notório, palpável, ó Deus, a qual nós já podemos sentir, ó Deus amado, a virtude do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa toda a Tua igreja, Pai, numa totalidade, em todas as áreas da vida dos irmãos, que eles sejam tocados, abençoados, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos, e abrimos esse culto para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir a Jesus com muita alegria no coração. Aleluia. Deus, Teu santo nome.
este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amada igreja, está cooperando conosco algumas pessoas, a qual o Espírito Santo do Senhor trouxe aqui nesta noite para glorificar o nome dele. A Gláucia e a Glória estão lá no fundo das Assembleias de Deus, né? Glória a Deus, sejam, né, muito abençoadas para a glória do Senhor Jesus. E também a Fernanda está cooperando conosco. A Fernanda também está lá no fundo. Igreja, como nós recebemos essas irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Volte sempre. Olha, com certeza o Senhor ainda vai falar muito no teu coração. Amém? Deus vai derramar da graça sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Amados, nesse instante eu já quero pedir para o irmão já trazer o gasofilácio aqui. Nós vamos estar ofertando. Os nossos irmãos, as irmãs, né, que fazem corredor aqui da intercessão, também já tomem seus posicionamentos, que nós vamos estar já ofertando, já vamos estar orando, ungindo, em nome de Jesus, tá bom? Para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero primeiramente fazer a oração pelas ofertas, ofertantes, em nome de Jesus, tá bom? Deus, a Ti nós consagramos, ó Deus amado, essa oferta financeira que está sendo colocada, depositada no gasofilácio da casa do Senhor. Consagramos, ó Deus, a cada valor, cada nota, cada moeda. Meu Pai, que o Senhor venha, Deus amado, aleluia, derramar uma unção poderosa na vida dos irmãos que ofertam e entregam o dízimo na Tua casa. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos já podem começar a ofertar, nós vamos estar orando em nome de Jesus.
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tome em tuas mãos, meu Deus, a tua filha, Pai. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito,
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Está todo mundo feliz aí? Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, Filho de Deus. Oh, como é gostoso ser crente. Aleluia. Eu quero agora estar chamando aqui o nosso irmão presbítero José Carlos. Nós vamos estar orando pelo mês de dezembro, em nome de Jesus, né? E nesta oração, meus amados irmãos, não vamos esquecer do nosso irmão pastor Eli Castor, tá bom? Vamos estar orando por ele também, em nome de Jesus, tá bom? Presbítero. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar nesta noite, apresentar o mês de dezembro. Louvado seja Deus, estamos fechando com chave de ouro nesta noite. Eu creio que cada um que adentrou por essas portas já recebeu a sua vitória, e nós só temos agora que usufruir daquilo que Deus já tem nos dado. E Deus ainda vai completar a obra nesta noite, derramando a unção da alegria através da palavra de Deus, que daqui a pouquinho vai ser pregada. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse mês de dezembro. Soberano e eterno Deus, ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento de oração, de intercessão, eu te peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas iniquidades, para que a minha oração possa chegar até a tua presença como aroma, como perfume, diante das tuas narinas, ó Pai. Queremos já te agradecer, Senhor Deus, por este mês de dezembro, a qual hoje estamos finalizando essa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Eu creio, ó Pai, através da minha fé, com a fé do meu irmão, da minha irmã, que todos nós já estamos abençoados para este ano de 2026. As nossas famílias já estão abençoadas. Senhor, o ministério de cada um aqui presente já está abençoado. Vai estendendo as tuas mãos, Senhor Deus, fortalecendo aqueles que estavam fracos, desanimados, dando um renovo espiritual nesta noite. Derrama, Senhor Deus, o teu poder sobrenatural, que é a unção da alegria, e seja nesta noite envolvendo os nossos corações. Quero colocar a vida do nosso pastor Eli nas tuas mãos, ó Pai. Vai ao encontro do teu servo, das tuas necessidades, curando, repreendendo toda a raiz de enfermidade, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que ele receba cura, que ele receba libertação, que ele receba a visita do Espírito Santo nesta noite. Derrama sobre ele, ó Pai, a unção da tua alegria. Tira toda a preocupação, tira toda a inquietação daquele coração, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Sempre esteve, sempre estará. Senhor, continua com a tua igreja e abençoa grandemente nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora, meus amados irmãos, nós vamos estar ouvindo a mensagem de Deus aos nossos corações. E Ele preparou nesta noite, nosso irmão evangelista, Wellington, homem de Deus, homem abençoado, que o Senhor colocou aqui na igreja, né, para ser usado por Ele nesta noite e falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor Jesus com a forte salva de palmas para Deus. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta noite. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio nosso estarmos aqui na presença de Deus ao longo desses 12 dias. Enquanto muita gente abre o ano fazendo tanta coisa, né, tanta superstição, uns pula 7 ondas, coloca não sei o que na carteira e tem que passar o ano com a roupa cor tal, nós fomos guiados pelo Senhor para preparar os nossos primeiros dias de 2026 aqui na presença do Senhor. Isso é um privilégio, amém? Irmãos queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus,
Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, e o verso 8. Graças a Deus. Amém? Hebreus capítulo 1, verso 8 e o 9. Diz assim: Mas acerca do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cedro de equidade é o cedro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós já aprendemos ao longo desta campanha que a unção, ela é a presença de Deus em nós, é o derramar da presença do Espírito Santo em nós, e aprendemos também que a unção, ela é a capacidade que o Espírito Santo dá aos seus servos, é a capacidade que o Espírito Santo distribui aos servos de Deus para desenvolver determinados ministérios, desenvolver determinadas tarefas. E hoje nós estamos diante de um texto que nos mostra o próprio Jesus recebendo sobre si uma unção. Essa unção, ela vem do próprio Pai. Esta unção, como o título da noite de hoje sugere, é a unção de alegria. E o que é mais glorioso, que é o que nós vamos aprender aqui nesta noite, é que esta unção da alegria, ela foi derramada sobre Jesus e ela está à nossa disposição aqui neste culto. Ela está à disposição de todos aqueles que se aproximam do Espírito Santo de Deus e que desejam ter a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar. É tão importante nós olharmos para isso, porque viver na unção da alegria, irmãos, para nós é um divisor de águas. A Bíblia dá muitas referências entre nós termos a alegria de Deus e a diferença entre aqueles que não têm a alegria do Senhor. O Salomão vai dizer em Provérbios muitas referências sobre a alegria. Ele diz, por exemplo, que a alegria funciona como um remédio, olha só. E quem não tem essa alegria tem os ossos ressecados. A Bíblia diz que até tratamento estético é a alegria, porque a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Então quer dizer, tanto tratamento estético por aí disponível, e aqui nós temos a unção do Espírito Santo. Então esse azeite do Espírito Santo funciona para nós como um tratamento estético também, amém? É essa unção que está à nossa disposição aqui nesta noite. Mas para nós termos isso muito esclarecido na nossa mente, meus irmãos, é importante nós termos esse entendimento, que existem dois tipos de alegria, pelo menos dois tipos de alegria. Existe a alegria que é uma alegria natural, e esta alegria natural é aquela alegria que todos os seres humanos, eles podem experimentar. E aí eu digo aos irmãos que tanto os seres humanos que estão aqui na presença de Deus, quanto aqueles que não estão na presença de Deus, existem alegrias que todo ser humano experimenta. Então, por exemplo, uma pessoa que está lá no seu trabalho e de repente ele recebe a notícia que ele vai ganhar um aumento, né? Ele vai ficar contente, vai ficar feliz, é uma boa notícia, né? A pessoa, por exemplo, nós que estamos aqui, com toda certeza você já experimentou grandes alegrias, que se você fosse voltar na sua memória, só de lembrar o sentimento que você teve, você fica alegre de novo. Por exemplo, quando você comprou o seu primeiro carro, por exemplo, quando você estava apaixonado por aquela garota, aquele garoto, e você foi lá e pediu em namoro e aceitou o pedido de namoro. Imagina a alegria que foi, né? A alegria de quem estava pensando em conquistar um emprego e de repente foi aprovado, recebeu a notícia que passou na entrevista de emprego. Que alegria, meu Deus do céu, né? Tantas alegrias, e essa alegria está disponível a todo ser humano. Só que nós precisamos ter esclarecido na mente que o servo de Deus, ele não fica dependente só desta alegria natural, e é por isso que eu disse para os irmãos que nós precisamos abrir
a mensagem desta noite aprendendo que existem esses dois tipos de alegria, a alegria natural e a alegria sobrenatural. Porque da mesma forma que eu disse para os irmãos que existe a alegria natural que nós experimentamos quando uma coisa boa acontece na nossa vida, nós vamos concordar que não é todo dia que está acontecendo coisa boa na nossa vida, amém? Não é todo dia que a gente recebe boas notícias, muito pelo contrário, existem muitos dias em que nós passamos dificuldade, que nós recebemos notícias ruins, que as coisas não vão como nós esperamos, que as coisas não dão certo, e se a nossa alegria estiver baseada apenas na alegria natural, ou seja, naquela que depende de coisas boas acontecerem, naquela que depende do bom dinheiro na conta, de um bem material, um carro na garagem, uma roupa nova, ou de alguém nos elogiando, nós estaremos o tempo todo lá embaixo, porque a Bíblia diz que os maus dias hão de ser muitos. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite, porque o Espírito Santo nos lembra que a unção da alegria, a alegria sobrenatural, ela é disponível para todos aqueles que se aproximam e querem receber do Senhor. A alegria sobrenatural, ela é diferente dessa que eu acabei de citar, porque é uma alegria que ela não depende das circunstâncias. É uma alegria que ela, apesar das circunstâncias, ela permanece enraizada no nosso coração. A alegria sobrenatural é aquela que, nesse texto que nós acabamos de ler, em Hebreus, ele é uma citação sobre o próprio Messias, sobre Jesus, mas nesse texto ele dá um destaque muito interessante, em Hebreus 1 e o verso 9, vai dizer que esta unção de alegria foi derramada sobre ele como a nenhum dos seus companheiros, ou seja, esta unção de alegria é uma unção exclusiva, é uma unção que não se compara com nenhuma das outras alegrias que nós podemos experimentar. Eu repito aos irmãos, as alegrias que nós temos por tantas coisas boas que acontecem na nossa vida, elas são lícitas, elas muitas vezes, na grande maioria, são legítimas, todas essas que eu citei aqui para os irmãos, só que a alegria que nós experimentamos em Deus, ela é exclusiva, ela não é para comparar com nenhuma destas grandes alegrias que eu citei aqui. Você pode ter ficado muito contente quando você conseguiu um bom emprego, quando você comprou o seu carro, quando você quitou aquele financiamento de anos, quando você conquistou uma roupa nova, você pode ter ficado muito contente, mas a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo, ela é exclusiva, ela não é para comparar. E aí nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar os ensinos de Jesus, quando ele diz para os seus discípulos, lá em João, no capítulo 16, e o verso 22, Jesus diz para os seus discípulos: olha, vocês vão receber a minha alegria, e aí quando vocês receberem esta alegria, ninguém, e eu coloco aqui uma observação nesta mensagem, ninguém e nem nada poderá tirar essa alegria. A grande diferença da alegria sobrenatural é que ninguém e nem nada pode roubar esta alegria. Você que está aqui neste culto nesta noite, talvez tenha vivido altos e baixos na sua vida. Um dia você está feliz, outro dia você não está, porque você está o tempo todo dependendo de boas notícias, dependendo de alguém te tratar bem, de alguém reconhecer o seu esforço, ou de conquistar alguma coisa. Hoje a unção de Deus está sendo derramada sobre nós, e nenhuma destas coisas pode roubar esta alegria. É o que Jesus nos prometeu, não é uma promessa minha, não é uma promessa de um rabino, de um sábio, é uma promessa de Jesus. Ninguém pode tirar esta alegria. E aí, de novo, fazendo essa comparação entre a alegria natural e a alegria sobrenatural, na alegria natural, nós precisamos estar atentos, porque ela é uma alegria que ela tem prazo de validade, sabe? A alegria natural, ela tem prazo de validade, irmão. É ou não é? A alegria natural, de novo, vamos pensar nos exemplos que eu citei aqui, porque eu tenho certeza que fala a respeito da realidade de todo mundo, né? Então, você comprou lá um carro novo, aí você ficou contente porque o carro que você comprou é novo, é do jeito que você queria, só que o que vai acontecer com o carro? Ele vai ficar velho. Aí quando o carro ficar velho, você vai ficar triste. Então, o prazo de validade dessa alegria acaba. E aí a pessoa que depende dessa alegria,
ela está o tempo todo buscando renovar, sabe? Ela está o tempo todo buscando novas emoções, novas alegrias, porque essa alegria desse mundo, a alegria natural, ela é transitória, ela é passageira. Jesus teve um encontro com uma mulher lá em João, no capítulo 4, e quando Jesus encontra com essa mulher, depois daquela conversa que a gente conhece, ele pede água para a mulher no poço, a mulher espanta porque ele era judeu e ela samaritana, e aí Jesus fala algo que chama a atenção daquela mulher. Jesus diz assim: olha, se você receber da água que eu te der, você nunca mais voltará a ter sede. Aquilo chama a atenção da mulher, porque no íntimo daquela mulher, ela vivia uma vida exatamente como eu citei para os irmãos aqui, ela vivia atrás de novas emoções, ela vivia atrás de renovar, ela entrava num relacionamento e não dava certo, entrava em outro e não dava certo, e ela estava sempre em busca de novas alegrias, exatamente como a realidade de muita gente que vive atrás de novas alegrias, e a pessoa coloca uma meta, um alvo, e ela diz assim: não, quando eu alcançar esta meta eu vou ser feliz, e lá vai a pessoa, se esforça, trabalha, se empenha, e ela alcança essa meta, só que quando ela alcança essa meta, ela percebe que ela não fica feliz, e aí ela busca uma meta nova, ela coloca um objetivo novo, e ela diz: quando eu alcançar esse objetivo novo, aí sim eu vou ser feliz. Só que ela trabalha, e ela não alcança essa felicidade que ela tanto esperava. Era essa a realidade da mulher samaritana em João capítulo 4, ela vivia de casamentos em casamentos, de relacionamentos em relacionamentos. O Jesus disse que ela já estava no quinto, e o que ela tinha agora não era dela. Essa era uma mulher que vivia massacrada pela vida, tentando saciar a sua sede, mas essa sede não conseguia ser saciada, porque nada nesse mundo pode preencher a verdadeira alegria que só o Espírito Santo pode dar. E então Jesus disse para aquela mulher: aquele que beber desse poço, mulher, vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais voltará a ter sede. Hoje, Jesus está aqui, irmãos, e essa unção, essa graça, essa alegria, ela está disponível para cada um de nós aqui neste culto. E esta unção está disponível para todos nós que talvez estamos tentando de alguma forma preencher a alegria do nosso coração. A unção da alegria está sendo derramada sobre nós. Mas veja, como eu disse aos irmãos, esta unção, ela é uma unção que não depende das circunstâncias, ela não depende do que acontece. Então, quando nós entendemos essa diferença entre a unção natural e a unção sobrenatural, nós começamos a observar que o nosso coração não precisa mais que as coisas elas deem certo o tempo todo, para que a gente fique em paz, para que a gente esteja bem, para que a gente adore a Deus, para que a gente se alegre no Senhor. E aí a gente se lembra, hoje nós vamos se lembrar bastante de textos muito conhecidos dos irmãos. Nós nos lembramos, por exemplo, do profeta Abacuque, quando ele diz lá no capítulo 3 de Abacuque, o verso 17, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não hajam vacas, as ovelhas não tenham mais lá. Aí o que ele diz no final? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Veja, meus irmãos, que esse profeta, ele declara que ainda que nada dê certo, ainda que as coisas, famoso ditado, ainda que vá tudo pro beleléu, né? Ainda que dê tudo errado, ele vai se alegrar no Senhor. Ele vai exultar o Deus da salvação, porque ele não depende das circunstâncias. Você que entrou aqui nesta noite, tem enfrentado lutas, batalhas, dificuldades, e talvez você olhe para essa mensagem e diga: mas irmão, você não sabe o que eu estou passando, você não consegue entender a realidade da minha vida, a minha casa, o meu dia a dia, não dá para mim ser feliz. Hoje o Senhor está te enviando uma palavra, e essa palavra tem poder, essa palavra está te dando força para que você consiga declarar, assim como profeta: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Quantos podem declarar: eu me alegrarei no Senhor? Irmão, a alegria do Senhor, ela é uma alegria que não se compara, ela é uma alegria exclusiva, ela é diferente da alegria natural, mas a alegria do Senhor, ela não é só exclusiva, a alegria do Senhor, ela é contagiante, ela é uma alegria que não fica só com o crente, é uma alegria que se espalha, é uma alegria que alcança, é uma alegria que alcança todos aqueles que estão ao seu redor.
Então, quando Deus ele nos unge com óleo de alegria, essa alegria não fica guardada só para nós, de forma que todos os que estão ao nosso lado, eles passam a também não só ver, enxergar a alegria de Deus em nós, mas eles não conseguem mais estar ao nosso lado e viver uma vida de pessimismo, viver uma vida só vendo tudo pelo lado errado, porque a pessoa, quando ela convive conosco, e aí é importante aqui, serve de lição para nós. Se você, por algum motivo, tem sido influenciado pelo pensamento que circula no mundo aí fora, porque o pensamento que circula aí fora é que está tudo errado, que a gente precisa reclamar de tudo. Então, se você entrar no transporte público, se você pegar uma fila, se você estiver no supermercado, com toda certeza você vai ter alguém reclamando do governo, reclamando do preço das coisas, reclamando do patrão, reclamando do emprego, reclamando da saúde, reclamando da saúde pública, reclamando da segurança. A lista é enorme, só que nós que servimos a Deus não tememos más notícias, nós não temos medo de nada disso, e aí nós nos comportamos diferente, nós somos cheios da alegria do Espírito Santo, e ao invés dessas pessoas nos contaminar, somos nós quem contagiamos essas pessoas com a alegria de Deus que existe em nós. Olha que história interessante, a Bíblia conta a respeito de um episódio onde Paulo e Silas, os irmãos conhecem Atos capítulo 16, esses dois servos de Deus haviam sido presos porque estavam fazendo a obra do Senhor, estavam pregando, e a Bíblia diz que depois de eles serem açoitados, eles estão na cadeia, acorrentados, e perto da meia-noite eles estavam orando e cantando, típico de quem está feliz. Eles não estavam tristes, porque se eles estavam dentro da cadeia orando e cantando, a Bíblia diz que está alegre, cante, não é assim que a Bíblia fala? Então eles estavam felizes, cantando ao Senhor, e conforme eles cantavam, a Bíblia diz que perto da meia-noite houve um tão grande terremoto, que a prisão estremeceu, as correntes, as cadeias que estavam nos braços desses presos caíram, e eles foram libertos. Essa história a gente já conhece, mas olha que interessante, a Bíblia diz que quando Paulo e Silas foram libertos, o carcereiro, responsável ali pelos presos, fica desesperado, e ele coloca na cabeça dele um pensamento suicida. Ele tira uma espada da mão, da bainha ali, coloca a espada na mão e prepara-se para se matar, porque ele vê a vida dele virar uma desgraça. Ele via que se os presos fugissem, ele teria que pagar com a própria vida. Então esse homem entra em desespero, porque para ele não tinha mais jeito, não tinha mais saída. Só que do lado dele tinham os dois servos de Deus que estavam cheios de alegria, que era Paulo e Silas. E essa alegria é tão grande que Paulo e Silas pregam para esse homem, falam para esse homem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí, se os irmãos abrirem a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 16, o verso 32 até o 34, coloca aqui na tela para a gente ver, Atos 16, verso 32, a gente vai ler até o 34, dá uma olhada aqui. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro, e todos os que faziam parte da casa dele, verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites, logo a seguir, e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande, por terem crido em Deus. O que eu quero dizer aqui, irmão? Pensa na cena. Paulo e Silas estão presos, mas eles começam a cantar ao Senhor, eles estão cheios de alegria, eles estão transbordando a unção de alegria. A vida está fácil para eles? Eles estão com as costas machucadas, eles estão feridos, com toda certeza está doendo, eles estão presos, provavelmente sentenciados à morte, mas eles estão cantando, eles estão transbordando a unção de alegria. De repente o Senhor faz um milagre, só que o milagre não foi só para Paulo e Silas, o milagre foi para contagiar quem estava ao lado. E no milagre que acontece, a Bíblia diz que o carcereiro, que, como eu acabei de dizer, estava com um pensamento suicida, ia se matar, estava desesperado. Tem um trecho que vai dizer que ele vai conversar com os apóstolos
trêmulo, esse homem não tinha controle, esse homem estava desesperado. E na sequência do texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar o final da história dizendo que esses dois apóstolos estão na casa dele e o carcereiro, junto com toda a família, recebem os apóstolos cheios de alegria. O que está acontecendo aqui, irmão? A alegria que estava dentro de Paulo e Silas, ela era tão transbordante, ela era tão grande que não ficou só com Paulo e Silas, mas alcançou o carcereiro, alcançou, eu vou aqui chutar, vou palpitar, alcançou a esposa do carcereiro, alcançou os filhos do carcereiro, alcançou sei lá mais quem que morava na casa dele, alcançou toda a casa dele. Nós estamos em uma campanha profética, hoje é o último dia, então eu quero fazer um ato ousado aqui nesta noite. Faça assim com a sua mão, e eu quero profetizar debaixo desta palavra, que Deus vai te dar uma graça, que haverão pessoas que vão cruzar o seu caminho, pessoas desesperadas, pessoas com pensamentos suicidas, pessoas que sem saída, sem solução, só que a unção da alegria que está hoje sendo transbordante sobre a tua vida, essa unção vai alcançar essas pessoas, essa unção vai alcançar lares, essa unção vai alcançar aquele seu colega de trabalho, aquela sua amiga de trabalho, essa unção vai transbordar na família desta pessoa, e através de você, esta pessoa vai experimentar a alegria, a verdadeira alegria do Senhor. Receba esta palavra, em nome de Jesus. A alegria de Deus, ela é contagiante. A unção da alegria, ela é contagiante. Então nós já aprendemos aqui que a unção de Deus, ela é exclusiva, a unção de Deus, ela é contagiante. Só que eu preciso te alertar a respeito de uma coisa, com base em tudo que nós aprendemos na Bíblia. A unção da alegria, ou a alegria de Deus, ela na grande maioria das vezes, ela nasce de momentos de grande aflição. Eu seria negligente se eu não alertasse, se eu não te deixasse ciente a respeito disso. Na maioria das vezes, a alegria em que nós experimentamos depois de grandes períodos de lágrimas, nós experimentamos depois de grandes períodos de dificuldades, de grandes períodos de choro, e nós encontramos muitas referências bíblicas falando a respeito disso. O salmista vai dizer em Salmos 30 e verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista vai dizer também no Salmo 126, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, o processo da alegria, ele vai passar necessariamente pelo processo do choro. Então, se você está aqui neste culto nesta noite e tem vivido a fase do choro, não se preocupe, porque como nós acabamos de dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A alegria vai chegar. Talvez você esteja na fase do choro, mas a alegria, ela vem. E enquanto você está chorando, não pense que você é amaldiçoado. Enquanto você está chorando, não pense que você é esquecido de Deus. Não pense nada disso, porque Jesus vai dizer: bem-aventurado os que choram. Mateus vai dizer: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Lucas vai dizer: bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês haverão de rir, vocês haverão de se alegrar. Então, esta unção da alegria, nós precisamos estar cientes, nós precisamos aprender que ela precisa muitas vezes passar por momentos de lágrimas, por momentos de dificuldades. Só que mesmo durante a dificuldade, não é, veja só, irmão, nós precisamos sair daqui ensinados pelo Senhor a respeito disso. Às vezes a pessoa cria um pensamento de que assim, não, eu estou num momento de lágrima, então a alegria que está sendo pregada aí só vai vir quando tudo acabar, mas não é exatamente isso. Deus, Ele tem uma graça que Ele consegue te dar alegria mesmo em meio à lágrima. Que coisa, né, irmão? Mesmo em meio à lágrima. Então, talvez você saia deste culto aqui nesta noite e a situação lá dentro da tua casa ou no teu trabalho, a tua situação continue a mesma pelos olhos carnais. Só que dentro de você
há algo que vai ser diferente a partir da palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para o que o salmista, é a forma que o Espírito colocou no meu coração, a forma que o salmista escreveu, inspirado por Deus, aquele Salmo 46, que a gente conhece bem, que diz assim que Deus é o nosso refúgio, né, e fortaleza, e Ele é socorro bem presente em que hora? Na hora da angústia. E aí ele lista uma série de desastres que pode acontecer, os montes se transportar pelo meio dos mares, a terra se abalar. Aí ele vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela, não será abalada. Ou seja, enquanto as angústias estão acontecendo, as tempestades, as marés, os montes sendo transportados para os meios, ainda que tudo isso aconteça, existe um rio jorrando pelo meio da cidade de Deus. Quem é essa cidade de Deus? Sou eu, é você é essa cidade de Deus. Há um rio jorrando aqui entre nós, o rio da alegria, o rio que alegra a cidade de Deus. Então, se você está aqui passando por um momento de lágrimas, saiba que enquanto você passa por esta fase, você também tem a oportunidade de se alegrar. Mas veja o que o Espírito Santo nos ensina aqui nesta noite. Às vezes nós cruzamos os braços, sentamos e pensamos assim: bom, então está sendo pregado que Deus ele me alegra, então eu vou sentar aqui e vou esperar Deus me alegrar. Deus pode e Ele quer sim nos alegrar. Os profetas vão dizer, acho que Jeremias diz que Deus transforma, Ele tira o luto e traz a festa, traz a alegria. Deus pode sim. Só que analisando os textos bíblicos, nós vamos aprender que Deus ele também nos dá uma ordem, irmão. Ele nos dá um imperativo, sabe? Ele nos dá uma ordenança para que a gente se alegre. Então nós entendemos que o ato de receber a unção de alegria não é uma atitude passiva, sabe? Que você fica sentado, cruza os braços, fala assim: ah, está tudo dando errado, eu estou muito triste, eu vou ficar aqui. E não, nós decidimos nos alegrar. Nós nos posicionamos como aqueles que querem se alegrar no Senhor. Quando nós olhamos a situação de Paulo, a carta da alegria, não tem como passar pela unção da alegria sem pensar em Filipenses, né? Filipenses, Paulo está preso, e os irmãos da igreja toda ao redor estão angustiados, estão tristes por causa da prisão de Paulo. Aí Paulo vai lá e escreve a carta para os irmãos e diz assim: irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes pelas coisas que me aconteceram, porque eu estou bem aqui, eu estou contente aqui, eu estou alegre aqui, e a minha ordem pelo Espírito, guiado pelo Senhor, a minha ordem para vocês é: fiquem tristes, se angustiem, derramem. Não, a minha ordem para vocês é: se alegrem, regozijem. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então Deus ele nos alerta, Ele chama a nossa atenção nesta noite, para que a gente se posicione como aqueles que se alegram no Senhor. Está tudo dando errado, a situação está difícil, a batalha está travada, você tem tentado de todas as formas e não tem encontrado solução. Deus hoje te convoca como um soldado, para tomar posição daqueles que se alegram, para se posicionar como aqueles que se regozijam no Senhor. Eu tenho certeza que foi isso que o profeta, que nós já citamos aqui, o profeta Abacuque fez. Ele disse: ó, está tudo dando errado, figueira não floresceu, não há fruto na vide, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu decidi me alegrar no Senhor, eu me posiciono como aqueles que vão me alegrar no Senhor. E aí a Bíblia diz para nós que nós devemos ser como aqueles que se alegram no Senhor. Salmos 37, verso 4 vai dizer assim: deleita-te também no Senhor, ou seja, se alegre, se entregue aos deleites do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então deleite-se no Senhor, se alegre no Senhor, se posicione como aqueles que se alegram ao Senhor. É uma ordenança de Deus, é um imperativo de Jesus, que nós hoje possamos nos alegrar no Senhor. Para concluir esta mensagem, eu quero trazer aos irmãos um alento, um conforto, porque para nós que estamos aqui, que somos meros mortais, seres de carne e osso, nós podemos olhar para tudo isso, principalmente para esse último ponto que eu falei para os irmãos, e olhar assim: irmão, como é que eu vou me alegrar? Não dá para se alegrar, do jeito que eu estou, a situação que eu estou vivendo, não dá para se alegrar. Aí a gente pensa assim: ah, se eu fosse igual o irmão, se eu fosse igual fulano, ó, fulano está sempre rindo, ciclano está sempre, a gente olha, a gente
faz esses exemplos, né? A gente imagina, não, fulano ele tem o dom de se alegrar, eles conseguem, as pessoas fazem esse tipo de pensamento e acham que, mas não é. Pela Bíblia, irmão, essa posição de se alegrar é algo que nós aprendemos do Senhor. Na mesma carta de Paulo aos Filipenses, quando ele fala para os irmãos se alegrarem, quando ele conta toda a situação, irmãos, se alegrem no Senhor, se regozijem e tal, ele fala para os irmãos assim: irmãos, eu estou escrevendo para vocês, tudo isso que eu estou falando aqui, não é porque eu tenho necessidade, porque eu aprendi a me contentar, e aqui eu vou colocar, aprendi a me alegrar em toda e qualquer circunstância. O que nós estamos aprendendo aqui, para nós concluirmos? Talvez você não seja hoje a pessoa que tem conseguido se alegrar. Você está ouvindo esta mensagem, talvez tudo que você está passando está conspirando para você se entristecer. Não se preocupe se você já tentou se alegrar e não conseguiu. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender que se alegrar no Senhor é um aprendizado, é uma escola, e nós já aprendemos nesta campanha aqui que a unção é professora, a unção ensina, foi isso que nós aprendemos, 1 João 2 e 26 fala lá, a unção ensina. Então a unção de Deus, ela vem para nos ensinar. Deus é tão bom, irmão, Ele é tão bom, que Ele nos traz alegria, e aí às vezes a gente não consegue experimentar essa alegria, a gente não consegue usufruir. Você já viu aquela pessoa que ela tem de tudo para ser alegre, mas ela não consegue ser alegre, ela é triste, porque ela não aprendeu no Senhor, ela não aprendeu em Deus como se alegrar. Mas hoje o Senhor, Ele nos reuniu aqui neste culto, o Senhor, Ele te trouxe aqui para esse propósito, para essa campanha, para te ensinar a se alegrar no Senhor. Paulo, quando eu olho para essa palavra, eu vejo ele dizendo assim: aprendi a contentar. Irmão, se ele disse que ele aprendeu, eu imagino, talvez tenha alguém aqui na igreja que seja assim, um grande gênio, um grande autodidata, que você quando vê uma coisa aprende de primeira, talvez, mas a maioria de nós, na média, nenhum de nós aprende nada de primeira, amém? Lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta? Deve ter tomado uns tombos. Lembra quando você estava aprendendo a dirigir? Deve ter deixado o carro morrer várias vezes. Com toda certeza, tudo que a gente está aprendendo não é de primeira. Então Paulo, quando ele diz, eu aprendi a alegrar-me, a contentar-me com o que tenho, eu tenho certeza que não foi de primeira, que quando ele via, estava lá ele preocupado, triste, bravo, angustiado, irado. Acontece com você, sabe? Aí Paulo vai lá, não, mas espera aí, eu preciso me alegrar no Senhor. Aí voltava ele, não, agora eu vou me alegrar. Aí vinha outra situação, estou quase lá, e quando ele viu, está ele escrevendo, irmãos, eu aprendi, agora eu já sei, posso ter muito, posso ter pouco, posso ter necessidade, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sabe por quê? Por causa de mim? Não, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por último, irmãos, essa unção da alegria, eu tenho para mim que é um lugar, é um espaço, sabe? É um ambiente. A alegria, o espaço de alegria, é um ambiente aonde quando nós nos propomos a se posicionar como aqueles que querem se alegrar, quando nós desejamos aprender a se alegrar no Senhor, o Senhor, Ele é como se Ele fosse, eu vou colocar aqui uma analogia pelo Espírito Santo, é como se Ele fosse o porteiro desse espaço de alegria, e quando Ele vê em nós esse desejo de se alegrar apesar das circunstâncias, quando Ele vê em nós esse posicionamento de quem quer se alegrar, Ele fala, igual Ele falou para aqueles servos, lá da parábola de Mateus 25, Ele disse assim para aqueles servos, olha, vocês foram fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, abre a porta, entra para o gozo do teu Senhor, entra para a alegria do teu Senhor. Está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Você está olhando todas as circunstâncias ao seu redor, está tudo dando errado, você tem todos os motivos do mundo para se entristecer, todos os motivos do mundo para se preocupar, só que o Espírito Santo nesta noite, ele está aqui, nesse lugar, e esse lugar onde o lugar da alegria, a Bíblia diz em Salmos 16 e 11, que é a presença de Deus, na presença de Deus há abundância de alegria, aí nesse lugar ele está aqui na porta, aí você chegou até aqui, você se esforçou, você se posicionou, você quer aprender, aí ele diz assim para você, ó meu servo,
você foi fiel no pouco, você não reclamou, você não murmurou, você viu a situação difícil, mas ainda assim você escolheu se alegrar. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor, entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero convidar você nesta noite para você curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos. E nós vamos fazer juntos uma oração. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você que está orando, você que está aqui nesta noite e tem experimentado momentos de muita tristeza, muita angústia, e você ouviu essa palavra e disse: Deus, eu quero me alegrar em Ti. Deus, Ele quer derramar sobre você a unção de alegria. Basta você se posicionar e falar: Senhor, me ensina a se alegrar. Será que você pode dizer isso? Senhor, me ensina a se alegrar. Me ensina a se alegrar. Está difícil, mas me ensina, Deus, a se alegrar. Deus hoje tira a angústia do teu coração, tira medo, tira preocupação. Comece a orar falando com Deus para Ele alegrar o seu coração. Comece a falar, comece a orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua boa palavra. Senhor, o Senhor é tão bom conosco, o Senhor é tão fiel, o Senhor é tão maravilhoso. Ó Deus, e eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar nenhum coração sair daqui nesta noite sem ser banhado com o teu óleo de alegria. Derrama, meu Deus, o teu óleo de alegria sobre a tua amada igreja. Ah, Deus, cada um dos meus irmãos que vieram para este culto nesta noite, que tem enfrentado grandes lutas, grandes batalhas, mas nós aprendemos pelo teu Espírito Santo que nós podemos nos alegrar. Permita-nos entrar neste lugar onde há as tuas delícias, onde há os teus gozos, a tua alegria, Senhor. Ó Deus, tira agora toda a preocupação, toda a tristeza de cada coração, e que juntos nós possamos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Oh, aleluia. Quem está ungido aí? Oh, graças a Deus, irmãos. Chegamos ao término da campanha. Foram 12 dias clamando, buscando a face do Senhor, meditando, mergulhando na unção do Senhor. E Deus nos deu graça de chegarmos até aqui. Amém. Teu ano está abençoado, em nome do Senhor Jesus. Vamos trabalhar, vamos viver, né? Venha o que vier, nós temos uma certeza, nós neste ano vamos nos alegrar no Senhor. Aleluia. É nele que a gente coloca a nossa esperança e a nossa fé. Irmãos, nós ainda temos um momento muito gracioso hoje para fazer, e eu quero convidar aqui à frente a nossa diaconisa Sandra Oliveira dos Santos e pedir para o seu esposo Fábio, por gentileza, acompanhá-la aqui à frente. A Sandra, irmãos, ela passou pelo curso ano passado, né, pastor Abel? E foi separada como diaconisa, começou a servir, pode ficar aqui bem de frente com os irmãos aqui, por favor. E foi separada como diaconisa, foi provada, experimentada, e ela trabalhou com esse jeitinho da Sandra, que a Sandra tem o jeitinho todo dela, né, irmãos? Ela vai quietinha, discreta, né? Mas trabalha, irmãos, trabalha igual gente grande, para a honra e glória do Senhor. E nós tivemos agora na nossa Assembleia a consagração dos diáconos, e ela não pôde estar conosco. Então nós vamos aproveitar esse último dia da campanha, por inspiração aí do pastor Gilmar Abel. Quero convidá-lo aqui à frente, fazer as honras da casa para estar ungindo a nossa irmã, o nosso pastor Gilmar, que faz o treinamento de toda a equipe diaconal da igreja. E nós vamos ficar em pé, irmãos. Eu vou pedir ao irmão Fábio que auxilie a sua esposa a se ajoelhar, por gentileza, irmão Fábio. E agora venha para trás assim, coloca as mãos nos ombros dela, Fábio. Isso. E o nosso pastor Gilmar, ele vai ungir, nós vamos orar, consagrando essa amada. Eu quero só fazer uma leitura, tá, pastor?
1 Timóteo capítulo 3 diz assim: fiel à palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo também não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus próprios filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Estenda a tua mão para cá. Altíssimo Deus, aqui está a tua serva, nossa irmã diaconisa Sandra, recebendo essa unção específica, onde a igreja do Senhor confirma o seu chamado, a sua vocação para o ministério diaconal, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, tornamos ela sagrada para esse santo ofício. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a prospere, que o Senhor lhe dê saúde e força, que o Senhor abençoe seu matrimônio, abençoe seus filhos, prospere o trabalho das suas mãos, que o Senhor abençoe o seu ministério e que ela cumpra essa carreira, alcançando essa ousadia extraordinária na fé em Cristo Jesus, e seja um instrumento para a glória do seu nome. Assim a consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmão Fábio, por gentileza, levante sua esposa e dê um abraço nela em nome de toda a nossa igreja. Aleluia. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, irmã Sandra, que Deus continue te usando, viu? Você é muito preciosa para nós. Muito obrigado, viu, querido? Pode voltar ao seu lugar. Encerrando, irmãos, nós temos ainda um brado, né, pastor João Marabel? Vamos bradar em nome do Senhor Jesus? Antes de bradar, irmão, vira para o teu irmão e fala assim: até aqui te ajudou o Senhor. Olha aí. Deus te deu força. Chegamos ao final da campanha. Oh, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nosso Deus é poderoso, irmãos. E Ele vai conosco até o fim aí, hein? Segura na mão de Deus e vai, como diz a canção. Vamos bradar, irmãos, vamos lá juntos? Em 2026 receberei a unção da alegria do Senhor e vencerei qualquer obstáculo pelo poder da sua força. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, amém? Levante sua mão comigo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um,
agora e para todos sempre. Todos digam amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que o meu Redentor vive. A paz do Senhor, irmãos. Sexta-feira voltamos com o culto de libertação em nome de Jesus.